Olá para você que acompanha a gente aqui do Suno Notícias, que está ligado nas notícias do mercado. E se você está bem antenado na temporada de balanços, você sabe que ontem teve resultado trimestral da Petrobras. Apesar de ter um lucro ali menor do que o esperado, a ação subiu um pouco no início do pregão de hoje, mas com todo esse cenário conturbado de Rússia e Ucrânia, as ações voltaram a cair. Para saber um pouco mais sobre esse cenário, só me esperar depois da vinheta. Como eu falei, o resultado veio levemente abaixo do esperado, abaixo da projeção dos analistas, como a gente pode ver aqui na tela do resultado financeiro da Petrobras. No final do quarto trimestre, a empresa ali, que é uma das maiores da Bolsa Brasileira, ela teve um lucro líquido de 31,5 bilhões, né? Se a gente vê nessa linha aqui, né, do lucro líquido dos acionistas, isso representa uma retração de 47% em relação ao número que foi reportado lá no quarto trimestre de 2020. Além disso, um dos indicadores que chamou muito a atenção dos analistas foi o EBITDA, aliás, da companhia. Teve esse número aqui de 62 bilhões e que ficou abaixo aí da maioria das projeções das casas de análise e das corretoras. Mas, apesar disso, se a gente tomar como um ano todo de 2021, esse ano foi recorde e teve indicadores muito pujantes aí para a Petrobras. Ela teve um lucro recorde no acumulado anual de 106 bilhões de reais. Esse valor ele é 15 vezes maior do que os 7,10 bilhões que a gente viu lá em 2020. Então, a companhia acabou tendo um ano muito bom, com muita geração de caixa, e os indicadores financeiros ficaram acima da maioria das projeções de um modo geral. Com esse ano recorde, a companhia acabou firmando algumas questões de metas, ela acabou atrelando os seus dividendos aos indicadores financeiros. E nesse ano ela teve um recorde de pagamento de dividendos, né? O dividend yield da Petrobras está em 8,3% e ela pagou R$ 7,77 por cada ação preferencial ou ordinária, né? Ou seja, no acumulado de 2021, ela pagou 72 bilhões de reais em proventos para os seus acionistas, que é um valor muito alto se a gente comparar com as outras empresas da Bolsa. E além disso, junto com esse balanço financeiro, a Petrobras também anunciou ali, né, novos dividendos junto com esse balanço aí do quarto trimestre de 2021, assim como várias outras empresas fazem, né, quando vão publicar o seu resultado financeiro. A Petrobras ela vai pagar 37,3 bilhões de dividendos aos seus acionistas, o que dá ali R$ 2,86 para cada ação ordinária, né, negociada em bolsa. Então, esses dividendos também foram considerados muito fortes. Eles já estavam sendo os dividendos dos trimestres passados e os proventos que já foram anunciados nos meses passados, eles já estavam sendo considerados muito fortes. E há um tempo os analistas já falam que isso, de certa forma, ofuscam, né, o resultado da empresa, que no caso desse trimestre veio levemente abaixo das projeções. Se a gente acompanhar aqui na cotação do Status Invest, a gente vê uma alta no começo do dia. A Petrobras, né, as ações da Petrobras, elas começaram um dia em alta, elas tiveram 2,7% de valorização no intradia, mas isso acabou se traduzindo em baixa. Lembrando que, apesar do resultado ter vindo abaixo das projeções, a gente está tendo uma alta muito grande no petróleo, então todas as petroleiras subiram no começo do pregão. Por que isso aconteceu? Porque a gente está vendo esse cenário de Rússia e Ucrânia, que provavelmente vai afetar o fornecimento de petróleo, e esse tipo de coisa joga o preço do petróleo Brent, que é o petróleo referência para a Petrobras, lá para cima. Ele chegou a bater 8,8% de alta no intradia, o que é um valor bem alto, e ele bateu e ultrapassou a marca dos $100, ele chegou a ser negociado a $105 por barril, que é uma marca que a gente não via ser atingida há mais de 7 anos. Então, tanto a PetroRio, a 3R Petroleum, todas as outras empresas petroleiras da Bolsa Brasileira, elas estavam em alta no começo do pregão por conta dessa valorização. Mas depois disso, como a gente pode ver aqui no gráfico, a Petrobras acabou revertendo para queda. Atualmente, aí, quando a gente grava esse vídeo, na metade da tarde dessa quinta-feira, que é o pregão que sucede essa publicação do balanço, ela já cai 2,7%. Isso refletindo a opinião de alguns especialistas, né? A gente vê que a maioria dos analistas, como eu falei lá no começo, eles acabaram projetando um EBITDA levemente acima do que foi reportado pela Petrobras, mas em geral os outros indicadores eles ficaram em linha. Como a gente vai ver, eles tiveram indicadores
muito parecidos, com pouca variação, não teve nada que ficou muito discrepante, tanto é que a maioria das casas que estavam com recomendação de compra, elas mantiveram essa recomendação, né? A gente não teve nenhum corte de preço-alvo muito drástico, mas a gente viu que os especialistas tiveram uma opinião divergente aí por conta dos resultados. No caso do BTG, por exemplo, eles acreditaram que esse resultado do quarto TRI ele foi abaixo da média, mas eles esperam uma melhora no curto prazo por conta dessa normalização da produção de petróleo e gás. E considerando que a produção lá, essa produção de janeiro que a gente está vendo agora, nos últimos dados da empresa, ela já fica 6% acima do que a gente viu no quarto TRI, e a gente vê, como citei, né, um aumento drástico no preço do petróleo, e a gente está vendo também um aumento do dólar, que estava em retração desde o começo do ano, que de certa forma influencia no balanço da Petrobras, já que a empresa tem uma receita aí vindo de vendas para fora do país. No caso do BTG, eles reiteraram a recomendação deles, que foi uma recomendação neutra, e eles viram um preço-alvo de R$ 41, que é um preço-alvo que ainda tem um upside, né? Ainda tem uma valorização em relação à cotação atual, que daria ali algo entre 20% de alta em relação à cotação que a gente vê hoje. A XP, por sua vez, ela manteve, né, ela reiterou a sua recomendação de compra, ela também admitiu essa questão do EBITDA vir levemente abaixo do esperado, como a gente pode ver aqui na tela, praticamente todos os indicadores aqui de receita, de lucro e de EBITDA vieram um pouco abaixo do que a XP reportou e vieram também um pouco abaixo do consenso de mercado. No caso da XP, eles citam que, embora esse EBITDA tenha ficado um pouco abaixo das expectativas, a geração de caixa da companhia foi melhor do que o previsto e o melhor capital de giro, os impostos mais baixos, levou a Petrobras a anunciar esses dividendos que foram muito fortes. Então, esse dividend yield que eu citei, né, essa quantidade muito grande de proventos que a Petrobras vem pagando e que vai continuar pagando, muito provavelmente, ela é muito atrativa para o acionista e faz com que seja uma boa ação defensiva e faz com que a XP reitere essa recomendação de compra. Para eles também, esse aumento de custo de extração do pré-sal foi um dos primeiros sinais de inflação de custos para a estatal, e representa um contraste com todas as outras empresas na cobertura ali da XP, no que tange a materiais básicos, a petróleo e outras coisas, né? E esse tem sido um tema constante, né, das casas de análise e das corretoras por conta dessa crise da cadeia de produção, né, do que a gente chama de supply chain. Além disso, vale lembrar que o Itaú também citou esses dividendos fortes, eles fizeram da mesma forma essa recomendação de caixa, essa recomendação de compra por conta da geração de caixa, e se frisaram, né, esse desempenho bom da Petrobras, porque apesar de ela ter uma retração no pregão de hoje, ela performa de um modo geral melhor do que o Ibovespa. Se a gente vê o gráfico de fevereiro de 2021 até agora, né, o gráfico de 12 meses, a gente vê que as ações da Petrobras desempenharam muito melhor do que o Ibovespa, de um modo geral, considerando, inclusive, aliás, que a Petrobras é uma das ações mais relevantes do índice. O Itaú citou que, apesar dessa produção de petróleo ter caído ali cerca de 5% no comparativo trimestral, isso é muito fruto do desinvestimento, de algumas vendas de alguns campos que a Petrobras faz, e eles recomendaram a compra das ações da Petrobras, ali colocaram um rótulo de outperform, né, que é o rótulo para as companhias que estão desempenhando acima do mercado. Além disso, antes que eu esqueça, né, quase que eu esqueci de falar, mas o preço-alvo que a XP firmou é de R$ 45,30. E o preço atual, né, da cotação atual da Petrobras é de cerca de R$ 34. Então, a gente ainda tem um upside relevante. Como eu falei, a Petrobras teve uma geração de caixa muito melhor do que o esperado, teve um EBITDA abaixo do consenso, e os especialistas ainda a veem como uma boa companhia defensiva para você manter na sua carteira por conta desse dividend yield de 8,3%. Se você tiver essa ação na carteira, se você está acompanhando esse cenário, essa volatilidade toda do petróleo, deixa aqui nos comentários, comenta o que você achou desse balanço e não se esquece de acompanhar os canais aqui da Suno, de se inscrever aqui no canal do Suno Notícias e também da Suno Research e de todos os outros nossos analistas e nossos profissionais que trabalham para entregar informação de qualidade para você, investidor. Por hoje, seria isso e a gente se vê novamente aí na temporada de balanços e na cobertura de mercado. Tchau, tchau.